Governador, queria começar por cumprimentá-lo, por desejar bom êxito no desempenho das suas funções e por fazer um comentário inicial que tem a ver com a função do supervisor e a sua circunstância, para utilizar uma expressão que é sua. Eu bem compreendo que assim seja, mas julgo que nenhum supervisor nem nenhum regulador pode eximir-se à aplicação daquilo que é o quadro legal em que ele se movimenta na circunstância que se referiu. E tanto quanto nós apuramos na Comissão de Inquérito, é muito problemático concluir que o quadro regulatório e o quadro legal existente à época foi ou terá sido plenamente utilizado. De toda a maneira, queria fazer-lhe um segundo comentário. Uma coisa é a circunstância do regulador há 4 anos, outra coisa é a atitude do supervisor enquanto pessoa durante a Comissão de Inquérito. E relativamente a essa, eu vos desejaria apenas, sem mais comentários, que não houvesse na história deste Parlamento, no futuro, nenhuma outra Comissão de Inquérito que tivesse a mais experiência do passado recente, relativamente a esse comportamento. Gostaria, para começar, de me referir à sua introdução e solicitar-lhe, se não vir inconveniente, que a leitura do seu texto, pudesse ser distribuído. Suponho que fez uma base, um texto, que será sempre importante para nós ficarmos com ele documentado. E pegar um pouco nas expressões que se referiu no início, quando disse que o seu papel no início foi, perante este problema, foi atacar em várias direções. Uma, a situação como está, avaliá-la, acompanhá-la e, simultaneamente, avaliar o que se tinha passado no passado para intervir no plano sancionatório. E eu julgo que a democracia é beneficiada sempre, desde que a responsabilidade das pessoas seja apurada, sem com isto querer tomar ou assumir nenhuma atitude persecutória. Na última reunião que tivemos aqui no âmbito da Comissão de Inquérito com o Sr. Governador do Banco de Portugal, entreguei-lhe um processo relativo a uma pessoa que teve um papel decisivo e que foi documentado e provado durante a Comissão de Inquérito e que, curiosamente, continua a assumir responsabilidades na estrutura atual do BPN. Diria mais, hoje assume um papel de direção superior àquele que desempenhou na estrutura do BPN. Eu sei que, ou pelo menos é uma notícia, não sei se está em condições ou se pode confirmar, que esta pessoa é alvo de um processo contra ordenação, e eu gostava de saber se do rol de testemunhas abonatórias invocadas por essa pessoa, se consta ou não consta um atual membro do Conselho de Administração do BPN e da Caixa Geral de Depósitos. Segunda questão, ainda relativamente a este processo de avaliação do passado. Oferece-lhe ou não lhe oferece? Importa só identificar a pessoa que se referia. Não tem problema nenhum, porque ele é conhecido. Armando Fonseca Pinto. Muito obrigado. Segunda questão, ainda relativamente a esta componente da atividade. Armando Fonseca Pinto, atual diretor jurídico do BPN. Uma outra pessoa, já agora começo por identificar, Jorge Pessoa, atual administrador do Banco BPN, desempenhou um papel conhecido como muito problemático relativamente à venda do papel SLN aos balcões do BPN. Sabe a problemática em que isto foi envolvido e as consequências que teve, certamente o Sr. Governador tem conhecimento disso. O papel desempenhado pelo Dr. Jorge Pessoa foi aquilo que o Presidente atual do Conselho de Administração do BPN designou por canibalização dos depósitos a prazo. Sendo uma das funções do Banco de Portugal a avaliação da capacidade e da idoneidade dos administradores propostos para um banco, faz parte das suas competências, o que é que o Banco de Portugal tem a opinar ou opinou sobre a indigitação desta personalidade que desempenhou este papel no BPN durante anos para Presidente do Conselho de Administração atual do BPN?
deixando o passado e... É o meu. Deixando o passado e voltamos agora para o problema do presente. A primeira questão que eu lhe gostava de colocar era o seguinte: ninguém contesta que a solução encontrada para resolver o problema pós-nacionalização, e portanto a nossa avaliação quanto à nacionalização é pública e conhecida, eximo-me de a repetir aqui, mas o processo, a solução encontrada no final de 2010, com a construção dos 3 veículos e com a separação dos ativos bons do banco BPN, é fechada em finais de 2010. Antes de metade de 2009, já era anunciado, está documentado em atas desta comissão, em julho de 2009, comissão de inquérito, perdão, que este seria o objetivo final. Privatização com eventual construção de um bad bank e de um good bank. Eu permito-me perguntar-lhe se mais de ano e meio até ser encontrada esta solução final não é tempo demais, mesmo comparado com... uma vez que já estava desenhada a solução, para a concretizar. Gostava de ouvir a sua opinião sobre esta matéria. E agora, uma pergunta que já foi aqui respondida parcialmente, relativamente a uma questão da deputada Assunção Crista, que é o papel da supervisão relativamente aos veículos. Já disse, e ainda bem que o disse, porque era uma das minhas perguntas, sobre a supervisão que vai exercer sobre um dos veículos, aquele que leva ativos financeiros. Mas qual é a sua opinião sobre a supervisão exigível sobre um outro veículo, onde vão estar fundos? Se, face à atual legislação, esse veículo deve ou não deve estar também na órbita da supervisão da CMVM. Gostava de ouvir a sua opinião sobre esta matéria. Senhor Governador, eu tinha 2 perguntas mais. Uma sobre as imparidades. Referiu 2.078 milhões transferidas para os veículos. E depois, se não ouvi mal, disse imparidades que ficam no banco, isto é, na parte boa, entendi eu, 300 milhões. Pronto, eu gostava de perceber bem isso, se calhar isso é desfeito pelo seu texto. Ficará para responder. Finalmente, uma pergunta muito simples, Sr. Presidente. Nós sabemos quais são as observações antigas do Banco de Portugal sobre a existência do BPN como pertencente 100% a um grupo económico. Desde sempre causou problemas ao Banco de Portugal. Havendo um processo de privatização, é execuível, naturalmente, que haja um grupo económico que tome em privatização o BPN. Como é que o Banco de Portugal encararia uma solução deste tipo? Sr. Governador do Banco de Portugal, tenho que lhe confessar que não fiquei muito satisfeito, ou não fiquei integralmente satisfeito com a sua resposta, e vou insistir. Agradeço naturalmente a informação sobre os processos de contraordenação, mas julgo que não é ferir o segredo inerente às imposições legais, uma vez que eu falei de uma pessoa, perguntar se é alvo ou não de um processo de contraordenação, e ainda mais, perguntei se das testemunhas faz parte ou não um administrador do BPN atual. Agradeço também aquilo que informou sobre a intenção de apurar a idoneidade das pessoas que estão indigitadas para desempenhar funções no Conselho de Administração do BPN. Mas, Sr. Governador, o problema é que esta pessoa concreta que eu falei está a desempenhar essas funções há quase 3 anos, daqui a pouco. E, portanto, daqui a pouco ele é avô, é bisavô, sai das funções e não é apurada a idoneidade. Segunda questão, que eu também gostava que elaborasse. O BPN foi comprado no final da década de 90. Eu espero. Posso? Peço desculpa, Sr. Não, o BPN foi comprado no final, da segunda metade da década de 90, e passou a ser detido a 100% por um grupo económico, o grupo SLN. Eu registro o facto,
mas registro positivamente o facto do Banco de Portugal estar disponível e atento para impedir, cumprindo naturalmente a lei, que uma situação do mesmo tipo se verifique. Isto é, que um grupo económico possa ter uma participação total ou pelo menos relevante superior àquela que a lei admite. Embora, eu preciso dizer isto, o PCP defende que a solução da privatização pode não ser aquela que seja a mais desejável. E, na nossa opinião, aquela outra que se referiu no início, para nós, é a adequada. É a manutenção na esfera pública de um banco com outra marca, com um nicho próprio de mercado e com ativos que podem ser rentabilizados. Essa é a nossa posição. De qualquer maneira, eu gostava, finalmente, numa terceira questão, de lhe perguntar ainda sobre os veículos o seguinte. Se para os veículos, o Banco de Portugal, ou pelo menos para aquelas que são diretamente supervisionadas pelo Banco de Portugal, direta ou indiretamente, a par valorem e a par participadas, se foram ou não foram transferidos ativos e, portanto, naturalmente, imparidades associadas, resultantes de atos de gestão posteriores à nacionalização. Era importante para nós fixarmos se sim ou não foram transferidos e, tendo sido transferidos, como nós julgamos que foram, até porque isso foi admitido pela própria administração do BPN, se o seu valor é significativo ou se tem informações quanto ao seu valor global.